Se hoje nós chegamos onde estamos foi porque Cristo nos resgatou, né? Com certeza, se nós não estivéssemos com Ele, hoje nós não estaríamos mais casados. Cristo me encontrou na noite que eu ia atentar contra a minha própria vida. Porque antes eu ia para agradar, tipo ele, a minha sogra que tinha convidado, mas quando eu fui porque eu quis, o culto todo falou comigo. Eu aprendi muito rápido, toda a honra que você dá é a honra que você atrai. Fala, gente! Como eu falei pra vocês, o primeiro episódio do ano eu tô tendo a honra, junto com vocês, de receber os nossos pastores. Pastor Alexandre, pastora Ana! Estamos aqui. Gente, Eita. feliz ano novo, né? Feliz ano novo, Amém. 2025, primeiro episódio do ano, que alegria recebê-los aqui. Pra mim tá sendo uma honra, um privilégio, e acredito que pra quem tá nos assistindo também. Porque Que bom. nada melhor do que conhecer a história dos nossos pastores, né, Eita. gente? Uma honra para nós estar aqui também, já desejando um feliz 2025 para todo mundo. Um prazer imenso, né? Estar aqui no tete a tete com a Pri! Que legal, gente, que alegria. E eu acho que a gente podia começar o nosso episódio contando um pouquinho da história de vocês, como se vocês conheceram, porque eu acho que toda ovelha fica com essa pulguinha atrás da orelha, antes da gente daí depois ir Eita. para as outras perguntas. Vamos lá. Quem que começa? Eu começo ou você começa? Qual é a Pode melhor começar, versão? Hoje eu vou permitir que você comece. Meu Ah, Deus meu do Deus. céu. É um amor à primeira vista, na verdade. Uau. Nós nos conhecemos numa festa de aniversário de um amigo da família da Ana, porém eu não fui convidado para a festa. Meu Deus. Eu entrei de intruso. Na verdade, era um comércio local e eu e meu irmão fomos até lá conversar um pouquinho. E lá pelas tantas passou uma moça, né, e me chamou a atenção. Ele arrastou a cadeira para me ver. Eita! E aí foi que começou, né, aqueles olhares. Aí a minha cunhada disse: "Tu quer conhecer aquela moça?" "Quero." E aí fui apresentado e aí começamos nos relacionar, namorar, né? Depois de um tempo, fui lá pedir para minha sogra. Primeiro convenci a sogra, né, de namorar. E estamos aí, há 23 anos Isso que eu ia de perguntar. namoro e casamento. Foi um ano de namoro e 22 anos já de casados, graças a Deus. A minha estratégia, na verdade, foi para ver se ele lembra. Por isso que eu permiti que Entendi, ele... saber foi detalhes. boa. Foi boa. Eu com o pastor Diego, assim, geralmente eu gosto de eu falar mesmo, porque ele pula todos os detalhes da vida, ele é bem prático, faz parte da personalidade, né? Tem Sim. É que mulheres são mais detalhistas, né? Totalmente, não tem como esperar, né? Diferente verdade. disso. Mas então, 23 anos juntos. E eu acho que seria legal que nem tudo são mar de flores, mar de rosas, como diz no relacionamento. Muitas coisas são construídas, né? Mas alguma dificuldade que vocês enfrentaram e superaram juntos, que vocês lembrem, assim, que foi marcante no casamento de vocês ou no relacionamento como um todo, que vocês venceram juntos? Agora você começa. Meu Deus. Então, né, eu creio que foi no processo da nossa conversão, né? Porque Jesus, ele, como eu disse, o versículo base da minha vida é: conhecereis a verdade vos libertará. E foi um versículo e foi uma direção que Deus nos deu, que quando nós viemos para Jesus, nosso casamento estava fracassado, nós tivemos uma restauração completa, né? Então foi a nossa vida, a nossa casa foi restaurada, foi liberta para que a gente possa viver o que hoje nós estamos vivendo. Então foi 22 anos, como a pastora falou, não foi mar de rosas, teve momentos, né, que nos abalaram, que mexeu com as estruturas, e ali veio a nossa conversão. Foi nesse processo, nesse período, né, amor, que nós restabelecemos a nossa vida conjugal e ali fomos viver uma vida com Cristo. Foi bem... Exatamente, foi. Começamos do zero. Nós aceitamos Jesus, nos convertemos e começamos do zero. Uma vida nova com o Senhor. Literalmente um recomeço, vamos dizer assim. Exatamente. Um recomeço. Mas frisar que eu fui para Jesus primeiro, né? meu Porque Deus geralmente do as céu. mulheres vão primeiro. Glória a Deus. Mas é interessante o que a pastora falou, e até deixo aqui para quem está assistindo esse momento. O casamento é onde se constrói o verdadeiro amor. Eu sempre digo, esses jovens hoje, eles falam: eu amo. Não, você tem a paixão. A verdade. paixão é algo, né, que é a química. O amor se constrói. O amor verdade. tudo suporta, né? Então, nos momentos de desavenças, momentos que não são tão bons, é ali que você prova do amor.
né? E o casamento é feito disso, é feito de boas lembranças, de momentos desafiantes, momento em que o seu cônjuge está ali e não está concordando com você, e você não está concordando com ele, mas o que acontece? No momento certo, o amor impera e tudo suporta. Então isso é importante para você também que está aí com o seu casamento, de repente pensando que todos os casamentos são um mar de rosas. Não existe mar de rosas. Inclusive até pode ser um mar de rosas, mas a rosa embaixo do caldozinho tem espinho. Eita! E ali foi o processo da nossa conversão, né? Nós nos convertemos, mudamos a nossa vida, mudamos a nossa história, podemos vivenciar um casamento abençoado. Como o pastor aqui falou, não é um mar de rosa, mas hoje a gente tem a presença de Deus, nós temos, tem aquele dia que não tá tão legal, a gente sabe que é o tempo de calma aí, vamos conversar, e muitas vezes, né, eu digo assim, no nosso antigo casamento, que é o antes de Cristo e depois de Cristo na nossa vida, nós não tínhamos esse tempo de entender esse processo, então foi muito forte na nossa casa. Se hoje nós chegamos onde estamos foi porque Cristo nos resgatou, né? Com certeza, se nós não estivéssemos com Ele, hoje nós não estaríamos mais casados, né? E eu sei... de Jesus no centro. Exatamente. Eu tenho provavelmente pessoas que estão passando por um processo difícil, que estão nos assistindo hoje. Saiba que vale a pena lutar pela família. Hoje eu olho pela minha casa, para minha família e vejo que valeu a pena eu ter dito sim para Cristo, porque Ele mudou totalmente a nossa vida e hoje a gente é uma família consolidada na presença dEle. Então, muitas vezes a gente atende, né, hoje como pastores, famílias que estão se acabando. E a gente sempre dá essa palavra, se você quiser, se você aceitar, vai mudar a história da tua vida, porque nós somos a prova disso, que Deus ele faz e ele opera os milagres, né? Então, hoje estamos aqui porque Cristo nos encontrou, mudou nossa história e temos grandes coisas para viver. Glória a Deus. E é interessante porque uma das perguntas que geralmente eu faço aqui no Tete a Tete é: você é de berço cristão? E essa pergunta já foi respondida que não. E com quantos anos vocês conheceram Jesus? Acho que agora eu vou mudar essa pergunta porque é interessante. E agora? Pergunta de milhões. Todo mundo ruim de data. Não, ela é minha agenda, né? Amor, mas aí agora é essa Eu sempre me procuro, pra ela. 2006, é isso. Eu fui um pouquinho antes, né? Final de 2005 para 2006, isso. É engraçado que Deus, ele comigo sempre foi muito meteórico as coisas. Eu cheguei, me converti e Deus já foi me colocando, me estabelecendo na obra de Deus. E assim foi também quando a Ana encontrou Jesus, a gente já conectou na obra de Deus. Mas foram meses, né? Foram amor? meses de diferença, né? Eu acho que deu 3, 4 meses de diferença. Mas foi importante, mas foi bacana porque precisou esse momento. Era um momento que eu precisava me encontrar com Cristo. Eu precisava me encontrar com Cristo. Depois ela teve o tempo dela se encontrar com Cristo. Então foi bem bacana isso que Jesus fez na nossa vida para aí sim reconciliar o nosso casamento, né? Isso foi fundamental, né? E aí nós mergulhamos, né? Foi assim, foi um intensivão, né, amor, que a gente fez. O momento que a gente aceitou Jesus e foi viver para Ele, enfim, nós íamos para a igreja, sempre foi muito prazeroso para nós de mergulhar, sabe? Nós íamos, não tinha dia, nós estávamos ali 24 horas, nossas conversas, nós estávamos sempre programando as coisas, né? E Deus levantou a importância de nós termos pessoas que nos aproximem de Cristo, né? Nós temos um casal que a gente tem uma referência, né, muito grande. Hoje ele já partiu para a glória, mas eles nos apoiaram bastante no início da nossa caminhada. Foram aquelas pessoas que estavam conosco, né? Estenderam as mãos. Estenderam as mãos para nós. Fizeram o papel de Cristo em nossa vida, Foram né? pais na fé para nós, assim. E eles acompanharam esse início da trajetória nossa, inclusive foram padrinhos de nosso casamento. E foi uma bênção. Então é importante nós termos pessoas que nos levem, nos aproximem de Cristo, né? Foi muito fundamental para nós. E uma sede, né, pastora? Uma sede de viver um novo, uma sede de aprender. Nós vivenciamos muito intenso isso, né? Foi muito intenso na nossa vida. E é interessante que o pastor falou uma coisa, né? Geralmente a mulher vai antes, né? O meu caso foi diferente e tal. Mas como que vocês diriam? Porque hoje, né, a realidade da igreja é muito essa de, às vezes, um dos cônjuges ir e o outro não, né? Como que foi essa questão da pastora ver que o pastor foi antes? Tipo assim, como que foi essa tua, tipo, teve preconceito, você ficava com raiva? O que se passava dentro do teu coração? Porque, quem sabe, essa mulher ou esse homem que tá indo na igreja antes...
às vezes não conseguem ter o olhar de compaixão para o cônjuge que ainda não teve o encontro, que não entende, que não tem a mesma mentalidade, ainda não tem a transformação de Jesus dentro dele, né? E como que era para você antes de conhecer e vendo que ele estava? Assim, então, como a pastora assim colocou, é uma visão, nós estamos com a visão distorcida, sim, né, de uma certa forma. Então, para mim, nosso casamento ele não ia bem. E quando ele começou a ir na igreja, eu fui com ele no culto e pra mim tava tudo bem. Fui no culto e pensei, né, vai no culto. Mas foi bem difícil, porque ele, como eu brinco, né, ele se jogou mesmo. Ele foi, mergulhou e foi. E aí, pra mim era difícil. Eu pensava assim, teve situações que eu disse, não, teve discussões, tipo, sim, como? Ele ia às vezes 3 cultos no domingo. Como assim? 3 cultos. Aí, tipo, eu levei acho que uns 4 a 5 meses. É que na verdade, né, amor, o que aconteceu? Como pra mim foi muito bom, que o meu processo de conversão, Cristo me encontrou na noite que eu ia atentar contra a minha própria vida. Então quando eu fui para a igreja, eu queria levar todo mundo para dentro da igreja. Era uma vida. Era uma vida. E só que o que aconteceu? Apesar de nós entendermos que foi processo de Deus em cada um dos tempos de conversão, a minha primeira e depois a dela, eu cometi alguns equívocos, talvez daquele primeiro amor. Eu cheguei em casa e achei que eu tinha que transformar minha casa da noite para o dia. Exatamente. E eu não entendia que eu tinha uma outra pessoa que também tinha sentimentos, que pensava de uma forma diferente do que eu estava pensando naquele momento. E aí eu tentei converter ela à força. Literalmente. Então não foi uma boa tática, né? Eu quis fazer o papel do Espírito Santo e aí não deu certo. Não deu certo. Mas que interessante esse gancho. Não fazer o papel do Espírito Exatamente. Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, quem sabe que você está aí com seu cônjuge que ainda não aceitou Jesus. O teu papel é orar por ele, amar ele e deixar o Espírito Santo agir, porque cada um tem o seu tempo. Exatamente. Né? E interessante a gente ver a questão de uma ótica diferente, porque quando a gente nasce em berço cristão, eu sou filha de pastor e neta de pastor, então eu estou emergindo nessa bolha desde sempre que eu me conheço. Tive minhas experiências ruins, com certeza, tenho meu testemunho aí também, mas é diferente quando você não conhece. Tipo assim, verdade. Sempre foi uma curiosidade minha, tipo assim, qual é a dor que leva alguém a Jesus? Né? E a gente vê que tem várias, cada um, Deus trabalha de um jeito, porque nós somos seres únicos, né? Exatamente. E que legal ouvir isso. Então, tipo, quando vocês entraram na igreja, vocês almejavam esse chamado pastoral, vocês se viam como pastores? Eu acho que isso é interessante, porque se vocês emergiram como um todo, com essa paixão por Jesus, vocês pensavam nisso? Não? Achavam que não eram capazes? Como que foi essa situação? Eu impactou bastante no primeiro culto que eu decidi ir para Jesus, que eu disse assim, que não foi num culto, né? Foi numa conversa nossa, e eu disse para ele, porque o Espírito Santo começou a trabalhar e eu nem sabia que ele estava trabalhando na minha vida. No período pós, isso que nós comentamos aqui, nós tivemos um afastamento. E nesse afastamento o Senhor foi trabalhando no meu coração. Eu acredito que respostas de orações dele. E eu lembro que num domingo de Páscoa, bem interessante, ele foi na minha casa, né? E aí a gente conversou e eu tava com meu coração muito transformado já ali. E eu disse para ele, eu quero viver isso contigo, eu quero ter essa vida, eu quero construir essa família. E eu lembro que na terça-feira seria o culto e eu fui no culto. Só que eu fui com uma ótica diferente. É diferente quando você vai porque tem que ir ou você vai quando você quer. Porque antes eu ia para agradar, tipo ele, a minha sogra que tinha convidado. Mas quando eu fui porque eu quis, o culto todo falou comigo. E eu lembro que o pastor, nunca vou esquecer disso, o pastor Jesus, né? O primeiro pastor, o nome dele era Jesus. E ele nos chamou... Que nome, né? Que nome, né? E aí ele chamou nós no final, numa coisinhazinha que tinha, né, amor? Abriu a Bíblia, leu Deuteronômio 31 para nós e disse tudo aquilo. E ele disse, vocês vão ser um casal... Lembro nitidamente, é como se fosse hoje. Vocês serão um casal separados para fazer algo. Ali foi profético sobre a nossa vida. Vocês têm chamado, você e Alexandre, que ele falava, né? Você tem um chamado, vocês vão fazer. E ali foi, a gente aceitou, foi nos preparar, né, para poder fazer. Ele confiou visitas, confiou famílias, né, que a gente começou a acompanhar. Então foi acontecendo as coisas, foi muito, digamos, rápido, mas foi intenso, porque quanto mais nós buscávamos, mais as coisas aconteciam rápida para nós. Foi bem interessante isso. Na verdade, eu tinha uma vontade de servir. Né? Eu queria servir, eu queria fazer alguma coisa na igreja. Essa era a minha intenção. O altar não era o meu alvo.
O meu alvo era servir a liderança. Sempre, tanto é que a igreja que eu me converti era uma igreja que dava ali umas 60, 70 pessoas, era um núcleo, né? E esse pastor, ele morava em outra cidade. Então, o que eu visualizava? Eu vi ele chegando, correndo na igreja, limpar a igreja, limpar as coisas. Eu visualizei aquilo. Eu disse, pastor, o senhor não quer que eu limpe a igreja? Aí eu me ofertei para limpar a igreja. Amém. Amém. Glória a Deus, já libero essa palavra Em nome de profética 2025. É pra você. Então, aí ele disse assim, Sempre foi assim. você faz isso, faço. E aí ele me entregou a chave da igreja. Eu me senti muito honrado com aquela chave. Eu disse, Meu a Deus. chave Ele da igreja. cuidava daquela chave. Então eu chegava, eu limpava a igreja, eu arrumava as cadeiras, limpava os banheiros, preparava água para ele. Então quando ele chegava, Até um lanchinho não nós tinha deixava. ar condicionado, era ventilador, eu já deixava os ventiladores ligados para receber o meu pastor. Eu fazia bolinho para esperar o pastor, olha só. Eu digo assim, né? Eu aprendi muito rápido. Toda a honra que você dá é a honra que você atrai. Exatamente. Então, eu aprendi a honrar minha liderança, né? É verdade. Enfim, então foi uma experiência muito grande. E claro, consequentemente, uma vez ele não conseguiu chegar na cidade, porque ele morava, tinha que pegar uma BR, e aí deu um acidente, ele não conseguiu chegar para fazer o culto, e o único que tinha a chave da igreja quem era? Era eu. Adivinha quem fez o culto? Eu. Meu Deus, eu tinha feito isso alguma vez? Não. Nunca. Eu tenho que ser na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Eu Verdade. nunca tinha pego no microfone da igreja para dar um boa noite. Mas ele estudava muito a palavra. Sabe? Lia muito, estudava muito. Eu creio que Deus já estava ali preparando ele. Foi Deus. Sabe? Já tinha o Foi devocional dele. Naquela época nem era, vou ter o devocional. Não era em Não alta. era falado, né? Não era Não. falado. E aí já tinha, estudava a palavra e foi bem Eu, interessante. inclusive, às vezes eu estou ministrando, eu falo, eu fui uma pessoa, né, um tapa-furo que se tornou pastor. Claro que era propósito de Deus, eu recebi essa unção dos céus, é claro, hoje para mim isso é uma evidência. Sim. Porém, naquele momento, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei de como ele fazia o culto, e eu tentei imitar ele, né? Sim. Fez todo- É a primeira referência. Querendo ou não, imitador de Cristo, então vamos imitar. E eu, claro, tentando levar a liturgia do culto conforme ele fazia, né? E aí fui ler uma palavra para ministrar, enfim. Hoje estou aqui. Saiu. Eu lembro que foi bem animado, fez um culto bem animado. E aí depois o pastor chegou e perguntou, o que tu fez no culto, né? Que ele tinha uma voz bem grossa, o que você fez? O que você fez aqui? Eu disse, pastor, eu lhe falei que não era uma boa ideia. Aí, não, eles querem que você ministre de novo. Eu, glória a Deus. E ali começou, Então, aí ali o pastor começou. entregou um culto para você. Ele entregou um culto para mim fazer, né? Enfim, aí E estamos. foi o início. Foi a início, parte foi de início, Deus né? chamar. É pra gente aprender a não ignorar os pequenos inícios, né? Tem uma brincadeira que diz, né? Só o que nasce grande é filho de elefante e baleia, né? É verdade. A gente tem que aprender com os pequenos inícios e deixar Deus fluir na nossa vida, que Ele, com certeza, Ele vai nos colocar no lugar que Ele quer. É verdade. Amém. E ainda nessa vertente ministerial, nessa questão, como que vocês conheceram mais de Cristo? Deixar pra você. Eu tô achando ótimo. Bom, Deixar pra você. é interessante, né? A mais de Cristo, eu costumo dizer que foi um presente de Deus para nós, porque quando Deus nos direcionou a vir embora para Santa Catarina, eu era funcionário público. É interessante falar que são gaúchos, né? Eu sou gaúcho, Baguri, Eu acho que deu pra Baguria. notar pelo sotaque. barbaridade. Tá faltando chimarrão aqui, da próxima vez tem que tem que ter o chimarrão. Exatamente. Então, a gente a gente veio nessa direção, Deus deu o nome de uma cidade para nós. Eu até nem conhecia essa cidade, apesar de que quando nós viemos para cá, a gente tirava férias em Bombinhas. Não sei se vocês conhecem meu Deus, Bombinhas. são chiques demais. Coisa boa, Bombinhas, Maravilhoso né? esse lugar. E a gente passava aqui por Palhoça, e como há uma conurbação de cidades ali, a gente não sabia aonde Palhoça, para nós tudo era Palhoça, né? Tudo é Palhoça. Então, Deus falou para a gente vir embora para uma cidade, uma visão que Deus me deu, chamada São José, Santa Catarina. E foi o que aconteceu. A gente veio para São José, Exatamente. né? E lá por um tempo Deus foi nos direcionando aqui na Grande Florianópolis, então na cidade de São José. Mas conhecer alguém aqui,
Não. A gente veio... Na fé. Veio na fé. Deus foi quase aquela palavra de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai. E foi. Nós hoje, na Mais de Cristo, estamos vivendo palavras liberadas lá atrás na nossa vida, né? Antes mesmo de vir para São José. Então, a gente crê nesse propósito, chegamos neste lugar por um direcionamento de Deus, né? Mais de Cristo, assim, na nossa vida, foi isso, né, amor? Ele que pode falar um pouquinho mais, porque foi ele que conheceu primeiro, né, e entendeu ali que era... É que nós tivemos um período aqui de transição também, né, quando a gente chegou aqui em São José, então a gente teve que tomar algumas direções. Então, para a gente não ficar apostando ou indo em qualquer lugar, a gente começou a fazer cultos caseiros em casa, né? E para mim estava muito bom aquilo. Para mim estava muito bom. Eu me lembro de um episódio que eu trabalhava numa escola em São José, no bairro Areias, e tinha um mendigo morador de rua, ele estava muito machucado. Mau cheiro, tudo. E aí eu juntei ele e coloquei dentro do meu carro e eu levei lá no hospital, Hospital de São José, agora não vou lembrar o nome, e não queriam receber ele porque não tinha documento. Eu deixei ele na porta, fui na polícia... aí a polícia foi, investigou, achou quem ele era, aí eu consegui tirar um documento, encontramos a família dele lá em Criciúma e ele fez o tratamento ali. Acompanhamos ele no hospital. Então, para mim, aquilo estava maravilhoso. Tava fazendo a obra. Estava fazendo a obra, aquilo estava muito bom. Eu visitava os orfanatos, nós juntávamos leite para as crianças. Enfim, eu estava vivendo um tempo que parecia muito bom. Mas um dia eu cheguei em casa, eu encontrei duas figuras, no caso a minha esposa e o meu filhão. Espírito Santo aqui. Né? E ela disse assim, eu preciso ir numa igreja. Ela disse assim, não, mas está tão bom do jeito que a gente está vivendo assim. Não, mas eu preciso congregar. Foi o que ela disse. Então, aí eu disse, não, então ok. Eu tenho uma igreja bem pertinho de uma escola onde eu trabalho, que eu também sou professor, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, sou professor também. Então, eu e João saímos, era próximo à nossa casa, saímos para ir ver o dia de culto. Daí, o culto era numa quinta e domingo, então acho que era uma sexta-feira isso, então eu disse, olha, então vamos domingo no culto. Mas eu não estava, eu confesso aqui que eu não estava com vontade de ir no culto, mas eu obedeci à voz do Espírito Santo. Eu sempre digo para as mulheres quando eu vou atender, é claro que a gente sabe que a mulher sabe edificar a casa, mas a gente sabe também o limite que pode ir, né? Eu creio que se ali eu tivesse me acomodado, também não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Eu coloquei o desejo do meu coração e eu creio que o relacionamento é muito isso. Eu disse, não, eu preciso congregar, eu preciso num culto adorar a Deus. Aquela sede de ir no culto. Nós estávamos 4 meses, né, amor? Congregando, por assim dizer, em casa. E para quem não sabe, nós falamos no João aqui, né? O João é o nosso filho, tem 15 anos, que é um propósito de Deus lindo na nossa vida. E aí o que acontece? Ele também, ele nasceu dentro da igreja. Ele sim vem de um berço. De um berço. E ele tinha saudade do culto, ele tinha saudade da escolinha, ele tinha saudade de estar, né? Então ele falava, não vamos num culto, não vamos numa igreja, por mais que adorasse a Deus em casa, que nós fazíamos, sim, mas aquela falta da comunhão dos irmãos, sim, que é importante, que te fortalece, que estabelece. E nós estamos vivendo em tempos que eu ouço muitas pessoas dizendo isso. Eu estou congregando em casa, a igreja sou eu. Eu entendo a palavra de Deus, mas nada como estarmos juntos. Nada como estarmos adorando. Outra. Exatamente. Eu sou igreja, onde quer que eu esteja, tem que fazer exatamente. Onde eu estiver, porém, eu congregar faz a parte. Comunhão, né? Esse é o corpo de Cristo, né? Exatamente. Não tem como um membro estar afastado do corpo, né? Exatamente, é bem importante. E ali nasceu a Mais de Cristo na nossa vida, né? Nesse processo. Na verdade, eu tentei fazer de tudo para não ir nesse culto. Mas eu tenho que confessar aqui, tá, gente? É porque talvez você esteja vivendo por esse momento. Exatamente. A gente também viveu coisas boas dentro da igreja e coisas que não foram tão boas. Eu sempre digo, a igreja no que depende de Cristo, ela é perfeita. Exatamente. No que ela depende de pessoas, ela vai ter defeitos como qualquer um de nós temos defeito. E vai como você enxerga e como você vive esses problemas. Exatamente. E nós ficamos com algumas marcas do passado, e que pertence a Cristo. Então, para mim, estava bom da forma que estava. Então, eu relutei um pouquinho de ir para dentro da congregação novamente. Mas chegou o belo dia, né? E eu me lembro como se fosse hoje, era um domingo. E só que choveu muito, assim, que quando eu olhei para a rua, a gente morava ali próximo à igreja, que então em São José, ali no bairro Forquilhas, loteamento Lisboa, ora pois, Lisboa,
o que acontece? Choveu muito e eu disse assim, já sei, eu vou mexer no psicológico da Ana. E vou dar uma tática aos maridos. Sempre que se você tiver filho, principalmente, você quiser mexer com a sua esposa, mexe lá no filho. Tanto pro lado bom e lado ruim. Mas lado ruim não mexe, não. Eu disse assim, amor, não vamos hoje no culto. Tá chovendo demais, o João vai se molhar, vai se resfriar, vai ficar com dor na garganta. O João tinha um probleminha de garganta mesmo. Então, usei dessa tática e ela concordou em não ir naquele culto. Mas o Deus que eu sirvo é fiel e justo. O Deus que eu é fiel e justo. Nós morávamos num sobrado. Sim. E ali eu tive digamos assim, um reencontro com Deus novamente. Eu estava subindo a escada do sobrado para ir para o quarto trocar de roupa e Deus me paralisou no meio da escada. Eu não subia e nem descia e nem respirava. Eu não conseguia respirar. E aí Deus falou comigo, né, dizendo assim, quantas vezes eu te usei dizendo que as pessoas me trocam por qualquer coisa dessa terra e desse mundo. Exatamente. Hoje você está trocando a minha presença por uma vontade tua. Meu Deus. E aí quando eu ouvi aquilo, é como se me soltasse e eu virei de volta e eu não sei, eles não entenderam o que eu falei, mas eu falei alguma coisa, eu disse vamos, entra no carro e ali a gente foi para o culto. Mas foi assim a nossa experiência para chegar muito forte. Até a Igreja Mais de Cristo, então conhecida como Extensão Lisboa. Uau, então o primeiro culto de vocês da Mais de Cristo foi em Lisboa. Foi na Extensão Lisboa. Que incrível, gente. Isso aí é uma curiosidade que eu não sabia, tá? Exatamente. Eu lembro que eu cheguei, igreja, muitas pessoas, sentamos na última fileira, né? Chegamos um pouquinho atrasado, o culto já estava acontecendo e era culto de Santa Ceia. Santa Ceia. Uau. E ali eu me derramei na presença de Jesus, o culto todo falou com nós, né, foi um culto assim extraordinário, a presença de Deus, o Joãozinho feliz, os irmãos receberam muito ele, muito bem nossa família, a importância da igreja receber, acolher, não importa a forma que a pessoa entra dentro da igreja, mas que as pessoas sejam acolhedoras, a forma que a igreja nos recebeu foi que nós também permanecemos na igreja, sabe? E ali nós começamos a ir aos domingos, né? Nos cultos, começamos a frequentar os domingos só. E nós dizíamos assim, não queremos compromisso. Nós só vamos, não vamos falar quem somos, nada. Vamos ficar congregando. Então, e a importância de um pastor ouvir você entender. E eu lembro o pastor Leandro, né? Abençoado. Eu já ia dizer, ele vai assistir esse podcast aqui. Então, um abraço, pastor Leandro, que nos recebeu lá, a pastora Joyce, exatamente, né? Que foram amorosos e entenderam o nosso tempo. É muito importante isso. O tempo de ficar calado e o tempo de falar. Eles souberam entender. E foi maravilhoso, assim, foi um tempo de congregar, um tempo de ouvir a palavra. Exatamente, foi assim, só que foi muito breve novamente, né? É isso que nós falamos, que sempre foi muito, muito rápido as coisas na nossa vida. E nós não buscamos. O interessante é isso, às vezes a gente vê pessoas buscando, correndo, idealizando coisas, e Deus conhece o nosso coração. Todas as vezes que Deus nos chamou, sabe onde Ele nos encontrou? Foi cuidando de pessoas, acompanhando. Não foi em palcos, altares, em lugares de destaque, foi lá atrás, sabe? E muitas vezes dessa chamada agora, depois que nós chegamos na Mais de Cristo, foi através da vida do pastor Júnior, né? E sempre foi assim, né, amor? Cuidando de pessoas, acompanhando pessoas. Inclusive, quando o pastor Júnior me chamou, né, e entendia que eu deveria ser o pastor, eu disse não para ele. No primeiro. Só que ele disse, eu não quero a tua resposta agora, eu quero que você vá para casa orar. Então eu já dou uma dica, se você for conversar com o pastor Júnior e ele mandar você para casa orar, saiba que Deus vai falar contigo. Eita, meu Deus do céu. E é forte, né? Porque imagina você chegar numa igreja, ser acolhido, ser amado, e aí depois você ser o pastor dessa igreja. Eu acho que é uma honra e um privilégio muito grande, foi muito forte. Porque você vivencia como igreja e agora você vai estar à frente disso. E eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? Como que foi essa transição? Acho que a gente chegou tudo isso aí pra gente poder falar um pouquinho sobre isso, que do Lisboa agora para Palhoça. E eu sei que também foi muitas palavras liberadas, eu já estava falando com vocês a respeito disso, né? A gente ouviu um pouquinho no culto, mas para deixar registrado aqui para quem sabe não pegou os primeiros cultos dos pastores ali na Palhoça com a gente, como que foi essa transição para vocês? De novo? Na verdade, para nós foi uma grande honra, né? Ter pastoreado Lisboa, foram 5 anos e meio ali, à frente da obra, né? Houve um grande crescimento ali para a honra e glória do Senhor. Amém.
nunca foi nosso alvo ser pastor, né? Mas uma vez que você recebe essa unção pastoral, você é um pastor. Exatamente. Né? Mas talvez não era o nosso alvo estar à frente de obra, de igreja novamente. A gente pensava em auxiliar. Exatamente. Mas aprove Deus, de alguma forma, nos recolocar ali. É verdade. E para nós também foi um momento em que nós também fomos curados de algo que nós precisávamos ser curados. Exatamente. Então foram 5 anos e meio intensos que a gente ama, mas alguém me fez alguma pergunta alguns dias atrás e disse, deve ter sido difícil vocês terem saído do Lisboa depois desse tempo. É que Deus foi nos preparando, não foi uma coisa radical. Deus foi nos preparando, a gente já tinha isso no coração, que a qualquer momento nós íamos ser deslocados para alguma outra área do reino de Deus, né? Exatamente. No caso, na Igreja Mais de Cristo. Então, quando a gente recebeu esse comunicado, que o pastor Júnior nos disse, olha, eu vou precisar de vocês vou dar uma outra missão para vocês. Exatamente. Foi muito tranquilo isso. Estava em paz. E muito em paz. Isso não quer dizer que a gente deixou de amar as pessoas. Bem pelo contrário, a gente ama, a gente se importa com as pessoas, a gente quer que a igreja cresça cada vez mais. Verdade. Mas foi muito tranquilo para nós. Foi Isso, preparou, Exatamente. né? Deus foi montando, é como um quebra-cabeça, né? Foi montando as pecinhas e, enfim, aconteceu o grande dia, né, pastora? Até Exatamente. o João teve o sonho? Exatamente. Na verdade, sim, Deus estava falando com nós, só que a igreja ela estava num crescimento muito grande, um momento de crescimento lá, né, para até nós chegarmos na Palhoça. E eu lembro que na última Santa Ceia, foi bem interessante, comentei com ele, e a igreja tinha muitas pessoas de pé, faltando lugares, e o Espírito Santo disse, eu estava bem na frente, olha para a igreja. E eu olhei para a igreja e ele disse assim, a última Santa Ceia. E eu lembro que naquele dia, de repente, pessoas que vão estar assistindo, eu chorei muito, porque era uma emoção de ver o que tinha sido construído e o Espírito Santo falou assim para mim, fui eu que fiz e eu que faço. Amém. É como se eu visse um amém. Cheguei em casa e comentei com ele, isso foi início de agosto. Então não deu 30 dias do que ele falou, realmente foi a nossa última Santa Ceia lá. Então nós em casa nós temos o hábito de fazer caminhada, né? O nosso tempo junto, caminhada. E nas nossas caminhadas eu conversava com ele e ele comigo sobre isso. E era o nosso tempo, né, longe do João, o tempo do casal, e a gente conversava muito sobre isso. E aí quando o pastor Júnior direcionou, o João domingo à noite, pós o culto, ele chegou e já estava se organizando. Pós-culto Lisboa, né? Pós-culto Lisboa. Pós-culto Lisboa. O pai dele tinha ido pro banho e ele falou assim, veio do quarto dele e disse, mãe, eu esqueci de contar. Eu sonhei essa noite que o pai estava saindo na porta e eu perguntei, onde você vai, pai? E aí o pai disse assim pra mim, vou ir lá porque o pastor Júnior me chamou pra assumir a Palhoça. Nossa, Ele disse assim, que eu tinha respondido no sonho para ele. Estou indo lá na igreja sede, o pastor Júnior me chamou porque nós vamos assumir a igreja da Palhoça. Da Palhoça. Ele contou esse sonho. O João contou esse sonho domingo à noite. Aí nós nos olhamos assim, que aí eu chamei, né? Muito específico. Ele disse o lugar. E aí, tranquilo, foi no outro dia na escola, o pastor foi dar aula também, que ele trabalhava na segunda de manhã. E aí, quando ele chegou um pouquinho antes do João, que ele soltava antes, e nós tomando o nosso bom chimarrão, aquele tempo de conversa, falando, né, do sonho do João, entendendo esse processo, toco o telefone. Eu até disse assim pra Ana, né? Amor, o João falou isso, vamos deixar isso quieto, não vamos pra alimentar. não criar uma expectativa, vamos deixar quieto. Mas aí ele falou com tanta isso certeza. era meio-dia, eu cheguei a olhar pro relógio, eu tinha o celular, e aí 12:02, eu olho pro celular e eu digo, amor, sabe quem tá me ligando aqui? Foi muito interessante. Foi aquele silêncio. O pastor Júnior tá me ligando. Outro Meu detalhe, Deus. Quando eu atendi, algo assim, essas experiências com Deus é interessante. Porque são várias pessoas sendo usadas ao mesmo tempo. Exatamente. Né, em pontos diferentes. E simplesmente eu atendi o telefone e ele disse assim, olha, eu tenho uma nova missão para ti. Aí ele assim, tu já sabe o que é? Eu disse assim, então deixa eu contar um sonho que meu filho teve. Aí eu contei o sonho, ele se emocionou do outro lado. E nós emocionados aqui, era um choro para lá, um choro para cá. Né? Como se diz, ele disse assim, é isso. Eu sempre tive certeza, mas agora é batido o martelo. E né? Então detalhe, então quando foi o pastor muito... Júnior ligar, cuidado.
Aí a pastora. Pastor Júnior, eu te amo, tá? Mas assim, foi muito de Deus, e ali foi Deus confirmando, né? E o João chegou, porque o João chega 15 para 1 em casa do colégio, e ele chegou e ele olhou pra nós e disse assim, ele abriu a porta assim, o que foi? Porque eu com o olho inchado, o pai dele. Aí a gente disse pra ele, né, que o sonho tinha acontecido. E em menos de 24 horas que ele liberou sobre nós, né, ele se emocionou porque ele viu a mão de Deus ali, Deus usando a vida dele. E foi lindo, assim, foi um trabalhado, Senhor. Só que o pastor Júnior disse assim, ó, 15 dias. Eu inclusive já falei isso. Prepara, porque 15 dias vocês vão estar assumindo a igreja. Só que eu falei pro pastor Júnior, ele tá de testemunho, eu falei na frente dele, se ele ouvir isso aqui, ele sabe que eu falei pra ele. Eu disse, o pastor Júnior não sabe contar. Ele deu 15 dias. Em 5 dias ele tá dizendo, você tem que estar amanhã lá na Palhoça. Gente do céu. Esse é o nosso pastorzão. De repente a gente tem que se despedir. Isso foi. Tanto que processo. Tanto que nós fizemos a transição num domingo de manhã e no domingo à noite eu estava me despedindo da Mais de Cristo Lisboa. E assim, pro João foi a primeira experiência depois de adolescente, né? Porque o João sempre acompanhou nós na caminhada. Quando viemos do Rio Grande do Sul pra cá, foi doído pra ele, família, tudo, né? Mas eu creio que foi uma cura de Deus sobre a vida dele, que hoje ele diz, né, que o lugar dele é aqui. Ele ama ir ver as vó, ama ver os parentes, mas ele se estabeleceu aqui. E primeira transição dele pastoral, né? Porque, como ele diz, né? O pastor Júnior diz sempre pra ele que ele assume junto com nós. Sim. Desde pequenininho, quando fomos para Lisboa, o pastor Júnior chamou ele, entregou junto. Então, uma família, né? E aí, nós conversamos com ele a respeito disso, dessa transição, a nossa chegada na Palhoça. Porque quando você vai num direcionamento novo, você não sabe, né, pastora? O que você vai encontrar lá. Então, nós levamos, e eu, como mãe, né? Coraçãozinho fica, ai, como que... Porque lá ele estava estabelecido, já com aqueles, né, com a igreja. Ainda mais agora também na adolescência. Exatamente. Isso, já com as amizades lá, era né? o lugar seguro dele, né? E chegamos na Palhoça, e foi maravilhoso, assim, não posso falar fomos recebidos tão bem, com amor. O João, né, tá com os jovens, tá envolvido, ele, assim, tá amando. Pra ele tá um tempo maravilhoso, joga com os jovens, sai com os jovens, se deixar não para em casa. Inclusive, ele é muito fã de uma pessoa, não sei se você conhece, um tal de pastor Diego Matos. Ele é muito fã. Pra ele. Ele é muito fã. O pastor Diego fala assim, o pastor Diego faz assim, o pastor Diego não sei o quê. Tô me preocupando com isso. O pastor Diego pegou nós, botou nós sentados e conversou com nós. E ele pra mim, isso mesmo. Que alegria, né? E eu acho que também é interessante falar sobre criação de filhos, já que a gente tá falando do João, e o João tá aí, é uma referência como um jovem cristão, um menino de Deus, né? E como que é a criação de filhos, né? Os desafios de criar filhos, porque a maioria das famílias, agora a mamãe... Agora ela começa. É um desafio. E eu sei também, eu gostaria que você incluísse nessa, já que você vai falar, pastora, falar sobre como que foi essa gestação dele, porque eu sei que foi sonhada, né? Foi sonhada. É interessante falar sobre isso. É emocionante cada vez que eu falo, porque eu digo pra ele sempre assim, João é um presente de Deus pra nossa vida. Não tenho sombra de dúvidas, assim, que é um propósito, né? Eu tinha muita dificuldade, ouvi de médicos que eu não poderia engravidar, e aquilo entrou no meu coração. Aquilo doía, sabe? Mas na época nós não externávamos muito isso, era uma coisa nossa, e 7 anos após o casamento que a gente teve o João, né? Nós estávamos casados 7 anos e aí tivemos o João. Mas 2 anos antes dele nascer, Deus falou pro meu esposo o nome dele, que nós teríamos sim o filho, foi logo no início da nossa conversão. Essa parte é o ponto. Tá. Eu quero fazer parte dessa parte. A única parte. É porque assim, eu tinha uma loja no Rio Grande do Sul, na cidade interior onde a gente morava, e lá eu estava lendo a Bíblia, e aí Deus falou para mim, e abri num livro, onde estava aquela passagem onde Isabel recebe um anjo, Gabriel. Exatamente. E que ele anunciava que ela teria um filho, chamaria João Batista, que ia preparar o caminho para o Messias. E eu li essa passagem, Deus falou, o nome do teu filho é João. Exatamente. E aí eu cheguei em casa muito contente, amor, nós vamos ter um filho, o nome dele vai ser João. Exatamente. Muita convicção. Muita convicção. Ela olhou para mim assim, né?
Tá, amor, tá, porque ela, assim, tinha sido liberada uma palavra sobre ela, né, por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras. Exatamente. Uma dica para vocês que estão ouvindo aí, cuidado com o que você fala, né? Você às vezes pega uma pessoa emocionalmente que não está bem, essa palavra pode ferir essa pessoa mortalmente, né? Graças a Deus que nós tivemos um encontro com Jesus e isso foi curado, né? Foi. Mas ainda assim levou 2 anos. 2 anos para se cumprir essa palavra. Exatamente. Agora prossiga. Mas, assim, quando nós decidimos tentar, né? Foi 1 ano. 1 ano, aí o João, engravidei do João e tudo. Foi, né, uma festa, uma alegria. Só que aí todo mundo, e agora, né, tá grávida, e a família é muito feliz, a nossa família é muito feliz com a chegada, né, do bebê, a igreja, as pessoas que congregavam na época com nós, celebrando, e aí todo mundo, é menina, aquela, tá com barriga redonda, tá com barriga, não sei. E ele falava desde o primeiro momento, João. Falava na barriga. Quando eu descobri que ela estava grávida, eu já ia no biguinho dela, João. Tu tá aí, tá? Todo dia, 3 vezes ao dia. E aí, o João, né? E aí, o que acontece? Eu ficava preocupada, comecei a ficar preocupada, dizer assim, e se não for? Aí, né, eu pensava assim, será que a criança não vai se sentir rejeitada? Exatamente. Aquela coisa de mãe, né? Aquela coisa que tá despertando aquela proteção. Sim. E aí, eu falava muito. Com 4 meses, né, nós fizemos fomos descobrir o sexo, né? Já estavam fazendo exames. E aí, a doutora falou, né? Vai ter um jogador de futebol, acho que foi o termo que ela usou pra ele. Aí ele disse, eu sabia que era o João. E aí ninguém segurou mais o homem, né? Daí pronto. Era o João. Aí era o João, né? Era o João. E aí veio o João Gabriel. O nome dele é João Gabriel. Ela fez a junção do anjo com e o João Gabriel. E ali, pastor, a gente se descobre, né? É diferente. Durante a gestação toda, eu declarava palavras sobre a vida dele, como eu queria o meu parto. Você que está ouvindo isso, declare. Você que está passando pelo processo da maternidade, fale para Deus, fale. Eu desenhava o João, como que ele ia ser, eu queria amamentar, eu falava que ele ia ser calmo, tranquilo. O pai dele falava muito com ele, então a gente criou essa conectividade com ele desde a barriga. E realmente o parto foi da forma que eu pedi para o Senhor, amamentei ele foi um bebê super tranquilo, não teve, né, de chorar, que nem a gente vê de... Ele era, se a gente olhasse por isso, teria mais 10 filhos, né? Quanto ao João, quando era pequeno, pastora, foi incrível. E ele é um menino muito abençoado. Não é fácil, pastor. Cada etapa é um desafio diferente. Tem, né? Sim. A fase pequenininho, daqui a pouco começa a andar. Aí você pensa, às vezes eu vejo as mães cansadas e a gente passa pelo cansaço também. Não vamos romantizar tudo que não é. A maternidade, e às vezes a maternidade é muito solitária também. Exatamente. Isso, né? Exatamente. E às vezes a pessoa, tipo assim, fica feliz ali na hora da gestação, né? Ver barrigão e interagindo. A hora que nasce ali, beleza, que legal, nasceu. Mas depois... A mãe mesmo. Exatamente. A família, né? Nós tivemos bastante apoio, assim, embora nós gostássemos muito de fazer as coisas do João. Sempre fomos muito, né, de fazer. Mas eu tinha minha sogra, minha mãe, né? Uma rede de apoio que estavam ali sempre disponíveis. Se nós não usamos mais, foi porque nós, por opção, cuidávamos dele. Mas eu não posso falar, a gente sempre teve. E eu imagino que seja bem difícil para quem não tem essa rede de apoio. Mas, assim, o João foi cada etapa dele, e nós nos descobrimos, erramos, acertamos, vamos lá. Só que nós criamos o nosso filho com muito amor, com muito zelo, muito cuidado, mas entendendo a realidade da nossa família. Nós não colocamos um rótulo, né, nessa maternidade e paternidade, tipo, tem que ser assim. Não, ele foi criado de acordo com os horários deles, ok, mas ele foi criado numa família pastoral. E você sabe como é que é uma família pastoral. Então, ele ia pro culto, eu levava papinha, aquela vida assim, e sempre muito cuidado, as irmãs, a igreja sempre. Então, o João viveu sempre muito na comunidade. Foi 3 dias que depois que ele 3 dias ele já estava no culto. Eu acredito. Meu Deus. 3 dias. Eu ganhei ele na quinta, no domingo ele estava no culto. Alguém pegou ele na porta e foi nos entregar, foi passando de mão em mão lá no altar. E o carinho, assim, imenso da igreja na época. E ele sempre foi muito amado, assim, foi criado desta forma, na salinha, com as crianças. Então, o João, ele sempre foi. E eu creio, né, palavras já foram liberadas sobre a vida dele de missões. Ele foi apresentado com 1 mês de vida no Congresso de Missões. Então, coração. Né? Então, palavras desde o ventre, que ele vai para as missões, que ele vai, né? Então, e eu crio ele. Claro que mãe mima, cuida, mas a gente sabe, né, amor, que a gente tem que preparar ele para que ele vá, né? E dar aquela estrutura para ele ir. Né? Em relação à educação, a gente, quando a Ana falou que a gente
pegou o João e nós, pai e mãe, a gente é a rede de apoio. Rede de apoio, pessoal. Exatamente. Rede de apoio é para apoiar. Não. Mas quem Exatamente. educa, quem ensina é pai e mãe. Exatamente. Vô e vó é para Mimar. bajular, mimar, essas coisas. Entendeu? Escola é outra coisa Isso, também, isso, igreja isso, é outra coisa, isso, é muito pai importante. Exato. Exatamente. Apesar que o João hoje Meu ele Deus. tem. Eu sou professor dele, Pastor. sou o pastor e o pai. Eita. O pastor até tô dando uma deixada com o pastor Diego agora para ele cuidar, porque senão o tadinho não sobe toda hora nas minhas mãos, né? Mas o João, ele gosta, né, amor, de estar com nós. Ele gosta. E ele é igrejeiro, né? Ele é Meu igrejeiro, Deus. ele gosta de estar na igreja, ele está sempre fazendo uma coisa. Então, a educação é isso, né? O pai educa, o pai ensina a dar os limites, né? Os pais, na verdade, né? Então, a gente entende assim, né? O João, ele sabe, desde pequenininho, ele sabe o que é certo e errado em relação, cuidado com a idade que ele vem alcançando. Então, a gente vai ensinando conforme vai passando as etapas, né? Os limites, até onde ele pode ir, o que é certo, o que é errado. Então, e a gente não, que nem tem um ditado, a gente não tapa o sol com a peneira, não. Tá? A gente fala real para ele, para que ele Conversa possa franca, também né? se proteger e também entender todos os processos da vida, Mas né? é muito interessante falar sobre isso, porque as pessoas às vezes ficam, não vou falar, não vou fazer o papel de mal, né? Não. Só que o mundo tá aí. Exatamente. Ele precisa ser estruturado. A gente tem que dar a bagagem para os nossos filhos, para eles serem preparados para poder dialogar, para poder defender sua fé, para poder realmente fazer diferença onde Exatamente. eles estão. Porque eu vejo a Isadora, a gente também tem muito diálogo, muito. A Que ponto, bom. ela é muito crítica às vezes, né? Até da personalidade dela. É muito crítica e O João. ela pergunta e ela quer saber o porquê, mas Sim. nós estamos ela perguntar o porquê, para não aceitar Exato. tudo que entra também. Porque Perfeito. a gente tem que entender o que está acontecendo. Por exemplo, até um testemunho que eu queria contar para vocês sobre o clube, né? Que a gente faz sempre um devocional com os adolescentes aqui. E teve um que, tipo assim, ele não era cristão ainda, nem nada, e começou a ir na igreja por influência que a galera toda Sim. era Benção. Cristo, aquela coisa. Começou a ir. E teve uma palavra que foi um pastor na igreja lá e pregou sobre Davi, e falando que Davi era feio e que não sei o que, não sei o que. Na hora, ele tava do meu lado e disse assim, não, pastora, a Bíblia não fala que Davi era feio. Meu Deus. Fala que foi rejeitado, mas não era feio. Meu e de Deus. fato, a Bíblia fala que ele era um jovem formoso. Formoso. Né? Formoso. E Formoso. tipo assim, olha só, na hora ele pegou. Então, tipo assim, a gente realmente tem que ensinar a base e a palavra de Deus pra palavra de eles, Deus. pra que eles não sejam enganados com qualquer coisa, com qualquer Exatamente. banquete que ofereçam verdade. por aí, né? E sim, temos que falar sobre sexualidade, temos que falar Exatamente. sobre as Tudo. drogas, temos que falar sobre trabalho, excelência no trabalho. Temos Importância. que falar, porque se nós não falarmos, o mundo vai falar e vai falar de forma errônea. E a gente Exatamente. perde o controle em relação a isso, né? Mas que interessante ouvir isso e como é importante a gente ter essa base firmada com os nossos filhos. Mas então, eu gostaria que vocês, né, pra gente já encaminhando pro final, Olha só. o que vocês declaram sobre o ano de 2025 para quem está nos assistindo? Pode ser a Vai primeira você, vez. primeiras damas Ah, agora. obrigada. Primeiras damas, Então, as damas. né? Eu declaro um tempo maravilhoso dos céus, que nós possamos ter mais empatia, olhando a realidade da sociedade, inclusive da igreja, nos colocarmos no lugar do outro, né? Ver a realidade que nem sempre como eu enxergo realmente é. Então, às vezes, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós em vez de aconchegar as pessoas, nós estamos afastando as pessoas, né? Então, eu vejo que nesse ano de 2025, que a igreja, que as pessoas possam ter mais empatia, mais amor, mais respeito verdadeiramente, não de frases bonitas. Lamentavelmente, a gente vê uma sociedade e uma geração que coloca frases bonitas, prontas, mas que não entende o significado dela, né? Então, assim, eu creio que 2025, assim como nós vamos viver o ano da colheita, né, na mão de Amém. Cristo, a palavra Amém. liberada, o ano da colheita, e assim como está acontecendo na nossa vida, que realmente as famílias possam viver esse tempo maravilhoso, de palavras que foram liberadas e que vivencie isso. Eu tenho falado muito isso, que as pessoas possam vivenciar o que o Senhor tem entregado, porque o Senhor libera. Então vamos acessar o que o Senhor libera. Se nós acessarmos o que o Senhor libera, com certeza as coisas extraordinárias vão acontecer. Então, eu como pastora e para a visão da Mais de Cristo Palhoça, para nossa visão, que nós possamos ter mais empatia,
mais amor e acessar o que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. E aí eu creio que vai ser maravilhoso. Eu creio nisso e é interessante a pastora falar nisso, porque o Espírito Santo ele tem me trazido no meu devocional pessoal ali, em 1 João 4. E tem falado muito, muito, muito ao meu coração e falando muito sobre amor. Exatamente. E, né, quem não ama não conhece a Deus. Porque Exatamente. Deus é amor, ele vai falando. E tem uma parte que me chamou muita atenção, porque o bom do devocional é você ruminar aquela palavra várias e várias vezes, né? E tem uma parte que ela fala que nós já somos como Jesus na Terra. Exatamente. Então, tipo assim, se eu sou como Jesus na Terra, eu preciso ser como Ele, literalmente. Exatamente. Não é uma coisa de, eu te amo, Deus é amor. Com palavras. Que se vira, né? Exatamente. Nós somos a representação de Jesus. Exatamente. Nós temos que ter atitudes de amor, atitudes de compaixão, de empatia. Exatamente. Acolhimento, né? Sim. Nós que representamos Cristo, nós temos que ter o acolhimento para as pessoas. Ser pessoas acessíveis. Pensar na nossa essência. Exatamente. Como eu disse, quanto foi importante quando eu me converti, ter um casal acolhedor e mais casais, mas aquele marcou. Quando eu cheguei na Imagem de Cristo, a forma que eu fui acolhida, da mesma forma, não importa como que ela está vestida, como que ela está, mas que o nosso amor, que ela sinta naquele lugar ali um lugar seguro. E a Imagem de Cristo Palhoça está de parabéns, né, pastor? Nós vimos esse acolhimento na igreja, temos irmãos, temos terra, exatamente ali, né, e que possamos fazer melhor ainda, porque eu creio que o Senhor tem liberado já palavras sobre a nossa vida e sobre a Palhoça, né, de um crescimento e de algo extraordinário rápido. Então eu creio que 2025, nós, os membros da Imagem de Cristo Palhoça, pessoas que vão chegar, vão viver esse amor, esse sobrenatural do Senhor. Eu creio assim. E você, pastor? Amém. Vou tentar falar alguma coisa se sobrou palavras. Ela falou para o senhor falar primeiro. Eu liberei, né? Mas é que esse é o DNA. Às vezes as pessoas perguntam... o que o senhor pode dar de referência do pastor Alexandre e da pastora Ana? Exatamente. A gente é de estar no meio do povo. Exatamente. Eu costumo dizer que pastor que não cheirou... ovelha. Isso! Pastor que não cheira ovelha não é pastor. Então, eu gosto que a gente gosta desse abraço, desse acolhimento, porque a gente se identificou com isso. Exatamente. Então, a gente exala isso, esse amor. Para 2025, não só para a nossa igreja Mais de Cristo Palhoça, mas para todas as Mais de Cristo, aonde estiver espalhado, eu desejo que seja um ano de muita colheita, promissor, para as famílias que estão assistindo agora, exatamente, aonde estiver chegando agora, né, essa conversa, esse bate-papo tão maravilhoso que a gente está tendo agora aqui, que Jesus alcance os lares em 2025, amém, que as famílias, né, possam sentir o amor de Deus, a glória de Deus, amém, que a gente possa estabelecer realmente uma igreja que é o sal da terra, né, que é a luz do mundo, verdade, como imitadores de Cristo, como sim, Paulo falou. Então é isso que eu quero para 2025. A gente sabe que cada ano que passa a gente vive de uma esperança da volta de Cristo. E a gente não pode negar isso como igreja. Jesus vai voltar e tudo que eu quero está preparado para essa volta. Então, que 2025 venha nos preparar ainda mais, verdade, que a gente venha ganhar mais almas para o reino de Deus e que Jesus nos capacite para ter, né, força, ânimo, saúde em meio a uma sociedade doente. Mas a sociedade é doente, mas a igreja é o remédio. Então é isso que eu quero para 2025. Amém. Que a gente possa crescer, evoluir e, avançar, né, e toda a honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente poder encerrar, né? Lá em Filipenses 4:13, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, por que esse texto? Esse texto, logo que eu me converti, nos primeiros cultos que eu fui na igreja, o pastor, depois que finalizou, veio me abraçar, conversou um pouquinho comigo e disse assim, você tem que ter um texto da Bíblia que você tenha que decorar isso como um lema na sua vida. E eu fui ler a Bíblia, eu fui buscar, e foi quando eu abri o texto de Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Isso trouxe um ânimo naquele momento para a minha vida e estabeleceu que realmente em Cristo Jesus, no propósito de Deus para a minha vida, eu posso todas as coisas. Não o ser humano, Alexandre, mas aquilo que Deus instituiu para mim como propósito. Então eu vou romper. Então eu aprendi muito cedo. Eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo do inimigo, porque eu sei quem está comigo. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Por isso então eu sou uma pessoa forjada na fé,
forjar na fé. Então eu não aceito a derrota. Se eu tenho um defeito, eu não aceito. Eu sou uma pessoa que enquanto eu não ver acontecer aquilo ali, então por isso que eu digo, Meu Deus. eu me cobro isso, porque Cristo é perfeito. Cristo é perfeito. Então, por isso essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro, porque foi a palavra que marcou a minha vida, foi a palavra que eu estabeleci para a minha fé, e porque eu entendo que a igreja tem que viver isso. A igreja pode, a igreja vai romper, e é por isso essa palavra. Amém, glória a Deus. Gente, que episódio gostoso. Por mim, eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando com eles, mas nós estamos no contrato. O contrato vai encerrar por aqui, mas é uma alegria muito grande poder ser o primeiro episódio dos nossos pastores. Eu vejo, sim, né, pastores que... Quero deixar registrado isso aqui também. Eu tava me preparando para falar isso agora, tô quase me emocionando. Ai, meu Deus. Mas que cada pastor, ele nos marca de uma maneira. Né? Ele vai passando nossas vidas e todos eles são importantes. Devemos honrar nossas autoridades como um todo, independente de quem seja, se você concorda, se não concorda. O Senhor que institui a autoridade da igreja, quem está na frente. E é uma coisa que é muito importante falar isso, porque às vezes a pessoa, não gosta de tal pastor, ele sai e não sei o que, e faz, né? Acontece tantas coisas. Mas quando nós entendemos que a autoridade é instituída pelo próprio Deus, nós nos alegramos. Amém. E tentamos pegar o melhor de cada um que passa pela nossa vida. E eu quero dizer em nome da minha família, né, eu falo isso pelo meu esposo, pela minha filha, que nós estamos sendo muito amados pela família de vocês. E nós somos gratos por esse tempo, porque nós vemos que é um tempo novo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, através da vida de vocês. E eu creio que não só da minha família, eu acho que a família Mais de Cristo Palhoça também sente a mesma coisa. Né? E é uma grande alegria pro Tete a Tete receber o primeiro episódio com os nossos pastores. Obrigada por terem aceitado esse desafio. Né? Gente... Final de ano é corridíssimo. Nós temos culto da virada ainda para acontecer, que está acontecendo agora enquanto está saindo esse episódio. Espero que você esteja aí. Vê só depois. Exatamente. Mas que alegria começar o ano, sabe? Com os nossos pastores. Obrigada. E o Tete a Tete, ele reservou uma lembrancinha. Meu Deus, olha só. Pastora. Obrigada. Obrigado. E esse aqui é pros dois, tá? Então vamos pegar junto aqui, ó. Muito obrigada. A gente chama presente. Olha o Tete. Obrigada, Glória a Deus, né? obrigado. Queria dizer que a noção que a gente respeita é a noção que a gente atrai. Amém. Isso. E eu quero ter muito, ainda mais transbordante esse amor que vocês exalam. Glória a Deus. Eu vejo Jesus em vocês. Amém. Eu sou muito grata a Deus por isso. Espero que você que é da Mais de Cristo Palhoça, você que ainda não emocionando e tá agora. sem igreja, então vem pra cá também. Glória a Deus. Vem pra Mais de Cristo Palhoça. Parte dessa família, né? E que alegria, pastores. Obrigada por esse episódio. Obrigada por compartilhar a história de vocês, por ter disponibilizado o tempo de vocês para nos dar essa sabedoria, dar um compartilhamento das histórias, das experiências. Obrigada. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de estar falando com um público não só da Mais de Cristo, né? Mas um todo, né? Que está chegando. Então, que Deus abençoe grandemente, né? Estamos à disposição sempre para o reino de Deus, para a obra de Deus. E nós temos uma visão na nossa igreja, que nós somos uma igreja família vivendo os propósitos de Deus. Então, se você ainda não tem uma família em Cristo, eu convido você a vir para Mais de Cristo Palhoça. 2025, essa igreja vai romper de uma forma sobrenatural. Amém. E como o meu pastor diz, né? Se você entrar na Mais de Cristo, você já dali, você já seu lugar é aqui. Ele tem esse lema. É o bordão Se você está aqui, o seu lugar é aqui. É bordão. Eu agradeço, pastora, de coração, o carinho, né? Que a família de vocês tem com a nossa família, o cuidado. Nos sentimos muito amados, né? E essa oportunidade de estarmos aqui, compartilhamos um pouquinho, até porque se nós fôssemos... Vai ter que ter parte 2, uma série. Vamos fazer uma série. Faz uma série. Né? E eu creio num tempo extraordinário do Senhor, como o pastor falou, né? Para 2025, servindo ao Senhor. Vai vir coisas lindas e maravilhosas para as mulheres. Não posso deixar de falar, né? Do que Deus está preparando no meu coração. Creio que vai usar as mulheres da Mais de Cristo Palhoça para alcançarmos muitas mulheres, assim como eu, né? Como eu compartilhei brevemente meu testemunho de chegar na casa do Senhor e precisar, assim nós estaremos ali com os braços acolhedores para as mulheres, acolher todas as mulheres que chegarem ali na Mais de Cristo Palhoça, né? Gratidão por esse tempo, né? Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Obrigada a você que ouviu até aqui. Que seu ano seja abençoado. Amém. Tempo de colheita, como estamos falando aqui, declarando sobre a tua casa. Feliz ano novo. E até o próximo Teste a Teste. Deus abençoe. Até parece um sonho, mas é realidade. Hoje eu sou movido pela eternidade. Estou esperando pra ver meu amado. Hoje eu sei que tudo já foi declarado. Até parece um sonho, mas é realidade. Hoje eu sou movido pela eternidade. Estou esperando pra ver meu amado. Hoje eu sei que tudo já foi declarado. Tu prometeste a cura das nações, com as folhas que caem de ti. Uma herança espera por nós, para os filhos que esperam por ti, por ti, para os filhos que esperam por ti, por ti, para os filhos que esperam por ti. E até parece um sonho, mas é realidade. Hoje eu sou movido pela eternidade. Estou esperando pra ver meu amado. Hoje eu sei que tudo já foi declarado. Até parece um sonho, mas é realidade. Hoje eu sou movido pela eternidade. Estou esperando pra ver meu amado. Hoje eu sei que tudo já foi declarado. Novo céu, uma nova terra está sendo preparado. Não mais choro, não mais dor. Todo mal será findado. Um novo céu.